Bem-vindos a mais um bate-papo imobiliário. Estamos hoje aqui com Peixoto Acioli, o Master, não é? O presidente da RE/MAX do Brasil, para a gente conversar um pouquinho sobre o dia a dia dos corretores. Peixoto, o assunto é imóvel, a joia rara do corretor. O que tem para nos dizer sobre imóvel? Na verdade, mais do que falar sobre imóvel, eu quero falar sobre o vendedor do imóvel. Eu acho que esse é o ponto central, é o negócio central da nossa empresa. O imóvel, ele precisa estar pronto, ele precisa estar arrumado, mas mais do que qualquer outra ação em relação ao imóvel, a gente tem que pensar no vendedor e por que ele está vendendo o imóvel. Qual é o preço, o desejo dele de preço e, evidentemente, o nosso time, a nossa equipe, tenta juntar dois aspectos importantes. O desejo do cliente, mas, sobretudo, o que o mercado está disposto a pagar por aquele produto, por aquele imóvel. Então, nós conseguimos vender um imóvel a cada 30 segundos no mundo. Somos a empresa que mais vende imóveis no mundo, exatamente por tratar cada vendedor como uma joia, né? Cada vendedor do imóvel como uma pessoa extremamente especial, dando todo um tratamento, um treinamento para os nossos corretores associados. Que bacana. Então vamos corrigir, não é? Porque o foco imóvel, que a gente perguntou, né? O porquê do imóvel, o que era a ideia? Muito bacana. O imóvel é o proprietário. Então o foco RE/MAX é o proprietário do imóvel. 100% proprietário do imóvel. Qual é a vantagem desse profissional, qual é a vantagem desse proprietário do imóvel, né, deste vendedor, em escolher um corretor especializado para fazer a venda dele? Na verdade, imagine a nossa sociedade, como é que ela funciona. Você tem médicos da família, você tem advogados da família, e por que não ter um corretor da família? E o corretor da família, ele é exatamente aquele profissional que defende o proprietário do imóvel, o vendedor do imóvel, mas de uma forma muito mais ampla. Ele acompanha toda a jornada de venda, mas ele acompanha aquele cliente, aquele proprietário que se torna um amigo dele em toda a sua vida. Então, como médico da família, como advogado da família, a RE/MAX ela incentiva fortemente cada um dos corretores e das corretoras associadas à rede a se tornarem amigos dos clientes, a se tornarem parceiros dos clientes e que olhem não para o bolso do cliente, porque quando você olha para o bolso do cliente, você perde o cliente. É importante que você tenha clareza do que o cliente quer e você tente buscar sempre atender as expectativas daquele cliente. E, evidentemente, você recebe dinheiro e ganha dinheiro como um efeito colateral de um atendimento muito bem feito. Tu sabe que isso é muito bacana da gente escutar, né? Nós que estamos trabalhando no mercado imobiliário já há alguns anos e que estamos com essa proposta desse canal, não é, que esse bate-papo imobiliário, é para que a gente consiga ouvir alguns grandes parceiros de mercado, como é o caso teu, da empresa de vocês, que é um expoente, que não tem, é indubitável, esse sucesso mundial, não é à toa que está há 45 anos. 45 anos no mercado mundial, não é? E eu te digo assim, essa questão do corretor, desse conceito de vocês, de tratar o corretor com permanência, tira aquela ansiedade, aquela história que o cara precisa de fazer uma venda para resolver o problema dele. O mercado imobiliário ele não é feito de uma venda, né? O profissional do mercado imobiliário, ele está aí para fazer vendas sequenciais. E o que eu comento, o que eu julgo? Não existe uma venda se tu não tem produto. Eu não consigo entender tu teres primeiro um cliente comprador do que tu teres um cliente vendedor. Por isso que me interessei muito, não é, pelo assunto e por conversar com vocês, não é, e fundamentalmente contigo, após a magnífica palestra que o amigo propiciou ontem, no Dia do Corretor, aqui em Porto Alegre, não é? Essa nossa entrevista hoje é dia 28 de agosto, não é? E nós tivemos o privilégio ontem de assistir uma palestra desse magnífico palestrante, né, o Peixoto Acioli, que a RE/MAX fez uma cortesia para o público porto-alegrense, disponibilizando uma palestra que foi gratuita e que estava extremamente lotada, não é? Então é bacana a gente ver isso, a importância que vocês dão ao proprietário do imóvel e ao corretor.
A formação do corretor no conceito de vocês, qual é o grau de importância nisso? De 0 a 10 é 10. A gente tem a absoluta certeza de que quanto mais você aprende, mais você ganha. Quanto mais especialista você for, quanto melhor você for, quanto mais você gerar valor para o seu cliente, mais resultado você vai ter. Então, naturalmente, o corretor associado à Remax, a corretora associada à Remax, ela é incentivada a participar de treinamentos, participar de palestras, participar de cursos. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, a gente tem a felicidade de ter um master franqueado regional, que é o Tiago Medeiros, junto com o Túlio, mas o Tiago está à frente da regional. A gente tem a felicidade de ter uma pessoa extremamente centrada em treinamento. Então imagine você que uma franquia da Remax hoje, quando ela é vendida, o Tiago, isso não é uma coisa usual na rede, mas o Tiago muitas vezes vai para dentro daquela imobiliária durante um período, ele mesmo pessoalmente, para treinar o franqueado a fazer algumas coisas que são estratégicas do negócio. Então vejam o espírito de doação, o espírito de servir e, sobretudo, o foco no treinamento continuado, na educação executiva continuada. Então, respondendo à sua pergunta, a gente não acredita num bom profissional, seja ele qual for, de qualquer segmento, sem muito treinamento, sem muita capacitação e sobretudo, sem muito foco na educação. Formação é tudo. E informação para vocês no conceito de mercado imobiliário? Fundamental, né? A primeira coisa, você tem a questão da formação e a segunda coisa é a informação e que é um motivo hoje de atenção, porque ela paralisa também. Eu tenho visto muitos profissionais que passam períodos e mais períodos lendo, buscando na internet. Então, uma sugestão que eu daria, se eu puder fazê-lo, é escolha de onde vem a informação. Não é? Então, foque em canais de informação que vocês acreditam, que você percebe que é importante. Elejam canais de informação, você tem que ficar sempre atento a tudo, mas não dá para você querer consumir toda a informação que tem no nosso planeta hoje. Então é muito importante que para você não ficar paralisado, que você escolha, evidentemente, canais que sejam, que agreguem de fato valor, para que você busque informações corretas, pontuais e que de fato agreguem valor para que junto com a formação a pessoa consiga transformar tudo isso em dinheiro. Porque no final das contas é muito importante a gente pensar em resultados. Se a gente está aqui hoje, de alguma forma, batendo um papo, conversando, a gente visa alguma coisa, né? E, então, ter objetivo, ter resultado, e o corretor, o trabalho dele, do corretor, da corretora de uma agência imobiliária, é ter resultado financeiro. Então, é muito importante que a formação, junto com a informação, gere resultado no bolso daquele que faz bem feito. Isso é muito bacana e é muito importante, né? Porque afinal de contas, ninguém está no mercado imobiliário para brincar. O pessoal não vem para ir, não é? Os corretores, tem alguns, eu vou te contar uma coisa, uma curiosidade, que talvez aconteça aqui. Todo semestre, quando se começa a preparação dos profissionais, os alunos que chegam no Instituto Federal para terem aula, eu pergunto quanto é que eles gostariam de ganhar no mercado imobiliário. E eu vou dizer para vocês, meus queridos amigos, a expectativa ela é muito grande, não é? E é muito grande. Eu faço uma conta, porque eu digo sempre aos nossos alunos, né, e vejo que todos os corretores, hoje tu tem que ser multidisciplinar, tu tem que conhecer matemática, tu tem que conhecer decoração, tem que conhecer de arquitetura, tem que conhecer de engenharia, tem que conhecer um pouco de economia. Mas eu te digo assim, média de ganho para um corretor que eles julgam um valor mínimo a receber, 30 mil reais por mês. Nada de alarmante, não é? Considerando que nós tenhamos 30 alunos no começo do semestre, você multiplica aí o ganho deles, e eu faço só uma pergunta. De que forma? Eu pergunto a eles, de que forma você espera ganhar? Então, Peixoto, uma pergunta, né? Uma troca assim, de ideias, a gente está batendo esse papo. É possível o corretor
corretor que se habilite, que se capacite, atingir anualmente um volume de venda que desse para ele um ganho de 30 mil mensais nos dias de hoje? Acho que a primeira coisa, eu conheço corretores que ganham 1 milhão, 2 milhões de reais por ano, tá? Mas eu acho que a primeira coisa é pensar como um americano pensa. O americano não pensa em salário mensal, ele sempre pensa em remuneração anual. Então, a primeira coisa é anualizar a operação, a remuneração. E por que isso? Quando você fala em 30 mil mensais, nós estamos falando em 360 mil anuais. O corretor ele precisa começar a perceber quanto ele quer ter de remuneração anual e não mensal, porque ele não tem CLT, ele não tem carteira assinada, o que ele tem é um bom trabalho, um bom serviço, precisa ser estratégico. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é pensar como empresário. Ora, se eu estou vendendo um imóvel ou 10 imóveis que vão me gerar 360 mil de comissão, não existe milagre. Você precisa investir naquele produto, você precisa divulgar aquele produto de forma profissional, você precisa tirar fotografias profissionais, você precisa fazer um filme profissional do imóvel, que aí você vai gerar a comissão. Então, é muito importante que, primeiro, pense na remuneração anual. Segundo, você só consegue ter essa remuneração, né, se você fizer os investimentos necessários para que, de fato, você consiga fazer a venda daquele imóvel. E um terceiro ponto que eu acho que é muito importante, e por isso que a Remax hoje, não só hoje, mas há algumas décadas já, a gente é líder mundial em transações imobiliárias, como eu lhe falei, um imóvel a cada 30 segundos. Isso parte de um conceito muito bacana, que é o conceito da máxima comissão. Remax significa Real Estate Maximum, né? Então você tem o RE/MAX. O MAX é do máximo. E o máximo em quê? O máximo em remuneração, na comissão do corretor. Então, o corretor na Remax, a corretora na Remax, tem a possibilidade de fazer um plano de carreira onde ele consegue, ou ela consegue, chegar até ter uma remuneração de 80% da comissão. E aí você pode falar, Peixoto, mas que loucura, e o dono da imobiliária não ganha dinheiro? É óbvio que ganha. Primeiro, cada corretor, para mudar a sua remuneração, ele passa a colaborar com um FII, onde ele se associa naquela imobiliária. Então, aquele corretor que é bom, aquela corretora que é boa, não precisa sair da imobiliária para montar uma empresa, que é o que acontece. Então, aquele corretor e aquela corretora que são profissionais competentes, ele não precisa se tornar vítima do sistema empresarial brasileiro. Eu brinco muito falando isso, mas precisa ter aptidão para isso. E muitas vezes as pessoas gostam mesmo de vender. Então ela se associa à imobiliária, paga um FII mensal e consegue ter uma remuneração do ponto de vista de comissionamento maior. Muita gente chega, Peixoto, mas na Remax paga para trabalhar? E na verdade, assim, ontem mesmo eu estava comentando na palestra, você que é corretor que está me assistindo, você que é corretor que está me assistindo, sabe que quem vende o imóvel é você. E quando você vende o imóvel, você fica com 40% da comissão, você está pagando 60% da comissão para o dono da imobiliária. Ora, a nossa empresa, ela é centrada no corretor e não no dono da imobiliária. Essa é a mágica desse negócio. Então, você consegue ter um plano de carreira, você consegue crescer, você consegue se desenvolver e mais ainda. O dono da imobiliária, ele não perde os melhores corretores. Ele continua tendo os corretores associados à imobiliária de forma fantástica. Por quê? Porque ele dá a possibilidade de crescer, do profissional e da profissional crescer e ter uma remuneração melhor. Que bacana. Isso aí é valorização realmente do profissional do mercado imobiliário. E aí a gente vê como vale a pena estar se adequando, estar se capacitando e cada vez se aperfeiçoando mais no mercado. E não estar corretor, e sim ser corretor efetivamente. Exatamente. Não é? Com essas mudanças, com o avanço da tecnologia, Peixoto, o mercado está apresentando uma série de novidades tecnológicas e nós temos que acompanhar essas novidades sob pena de cairmos no ostracismo e no esquecimento, como acontece com tantas outras profissões do mercado. Eu te pergunto o seguinte,
Essas mudanças de mercado, essas mudanças tecnológicas, elas vão mudar a característica de atendimento do corretor? Já mudaram, né? Não só do corretor, como você bem falou, de muitas profissões no mundo. Já mudaram de forma drástica e significativa. E se o corretor de hoje está fazendo o que ele fazia 5 anos atrás, ou fazia 10 anos há 10 anos, ele está parado um tempo e ele está morrendo. E ele não está percebendo. Então, existe sim uma mudança drástica, onde a tecnologia tem influenciado de forma significativa. Porém, bons são os profissionais que estão usando essa tecnologia a seu favor, como meio para fazer um trabalho melhor, mais eficiente e mais competente para o cliente final. Então, a diferença é, ou você usa a tecnologia ou você vai ser vítima da tecnologia. Você não vai ficar, de forma alguma, ao largo do que está acontecendo, à margem do que está acontecendo. A tecnologia vai lhe pegar de algum jeito. Ou você usa a seu favor, ou você vai ser uma vítima dela. Tu sabe que tem uma coisa assim, o mercado está muito ativo em leads, é o que mais se escuta. Você vai numa reunião com corretores, você vai bater papo, você vai num evento, é leads, temos que captar leads. Muito bem. No conceito leads são compradores. Aí eu pergunto assim, com esse nosso mercado, nesse mundo hoje, onde a preocupação é leads, compradores, como convencer um corretor que o cliente dele, que o cliente fundamental é o vendedor, é o proprietário do imóvel? Sabe que tem, acho que são 2 pontos fundamentais. Primeiro, o que é que você faz com esses leads? Eu percebo claramente isso que você está dizendo no mercado. Todo mundo fala de leads, mas vamos fazer o seguinte: primeira coisa é interpretar leads como pessoas. E cada uma daquelas pessoas que entra em contato com a empresa, quantas delas são bem atendidas? Quantas delas têm, de fato, suas expectativas atendidas pela imobiliária ou pelo corretor? Posso afirmar de forma veemente que são poucas que têm suas expectativas atendidas. Esse é o primeiro ponto. A gente não atende bem o fluxo de leads que a gente recebe. Quando eu falo a gente, eu estou falando do mercado de uma maneira geral. E não é só o mercado imobiliário. Eu estou falando do mercado imobiliário, mercado automotivo, o mercado de turismo, qualquer mercado. As pessoas tratam leads como apenas um contato, esquecendo que por trás daquele contato tem uma pessoa com desejos, com vontades e, normalmente, uma frustração depois daquele contato feito inicialmente. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, trabalhar com o proprietário, trabalhar com o vendedor, dá uma rentabilidade maior e, mais ainda, dá menos trabalho. Ou seja, tem uma pesquisa da NAR, da National Association of Realtors, que é o COFES americano. A NAR fez uma pesquisa que diz o seguinte: para você encantar um cliente vendedor, você precisa de 8 horas. Para você encantar um cliente comprador, você precisa de 32 horas, ou seja, 4 vezes mais. Então, é bom você que está nos assistindo decidir se você quer trabalhar 32 horas para ter um resultado ou para ter o mesmo resultado, trabalhar apenas 8 horas, trabalhar com mais inteligência. E um outro ponto importante é que quando você trabalha com cliente vendedor, você está em casa, dormindo ou com sua família, e quando você faz uma boa captação, um bom agenciamento daquele imóvel, você tem um grupo de corretores que estão trabalhando os clientes compradores. Então, a partir do momento que você trabalha com aquele cliente vendedor, você consegue multiplicar o seu trabalho. Ou seja, enquanto você está em casa, tem alguém vendendo o imóvel que você está gerenciando. Mas é muito importante, e aí eu gostaria de ressaltar, o atendimento que você vai dar para aquele cliente. Ou seja, é muito importante que você tenha planos de marketing muito bem definidos, relatórios semanais para aquele cliente, que você tome muito café com aquele cliente, que você gere uma relação com aquele cliente onde, de fato, ele se sinta seguro, sobretudo que você está trabalhando as necessidades e os anseios dele.
Podemos dizer que esse é o profissional que cria a matéria-prima para o mercado imobiliário. Sem dúvida nenhuma. Ele, sem dúvida nenhuma, se ele cria a matéria-prima, certo, e a gente vê que isso é em qualquer cadeia produtiva, quem detém a matéria-prima detém a movimentação maior do mercado.